falar na aula de hoje? Tem gente que não gosta, acha ele meio chatinho, mas é um assunto que vocês também, de certa forma, já viram em química, tá? Então, caderno de física aberto, vamos lá, para a gente poder começar a falar um pouquinho das transformações gasosas. Já estou nesse assunto também com o pessoal do diurno, estamos começando aí um pouquinho estudo de termodinâmica. Então, anotem aí no caderninho de vocês que nós vamos falar das transformações dos gases. Então, nós começamos a parte de termologia falando em escalas termométricas, definindo, na verdade, temperatura, definindo calor. Em seguida, nós vimos as escalas. Nós vimos que, à medida que um corpo troca calor com o meio externo, ele sofre uma elevação de temperatura, que a elevação de temperatura está relacionado com a movimentação das partículas. Quando a gente aumenta a amplitude de oscilação de partículas, os corpos expandem, então tem o fenômeno da dilatação. Nós vimos que para os corpos dilatarem e expandirem, o calor se propaga nesses corpos, né? Existe fluxo de calor, existe correntes de convecção, existe o fenômeno da irradiação, que também é a troca de calor. Falamos de como a gente calcula a quantidade de calor que um corpo recebe ou que um corpo perde. Quando tem variação de temperatura, esse calor é chamado de sensível. Quando não tem variação de temperatura, é porque ele está mudando de estado físico. E aí nós falamos dos 5 estados físicos da matéria, né? E agora nós vamos pegar um dos estados físicos em especial, que é o estado gasoso. Porém, embora eu venha falar de gases, eu preciso falar para vocês que eu não estou falando de qualquer gás nessas situações, tá? Eu estou falando de um gás que é um gás idealizado. Boa noite, João, tudo bom? Ah, obrigada aí pelo Dia dos Professores, mas o Dia dos Professores no Brasil ainda está por vir, se eu não me engano, né? Era o Dia Mundial aí dos Professores que foi comemorado essa semana. Mas aqui no Brasil eu acho que é dia 14, não é? O dia 15, o Dia dos Professores, em outubro ainda. Acho que é dia 15. Foi o Dia Mundial aí dos Professores, acho que na segunda, não lembro, na terça-feira. Tá? Então, o gás que nós estamos falando, ele é um gás ideal, e o que a gente entende aí por um gás ideal? Primeiro, a gente faz a representação de um gás como sendo umas bolinhas toda vez que a gente vai desenhar. Quando vocês fizeram a pesquisa dos estados físicos da matéria, vocês viram que existe uma diferença entre os líquidos e os gases relacionadas ao volume ocupado por eles, né? Então, tanto o líquido quanto o gás, eles não têm volumes definidos. O volume de um líquido e o volume de um gás, ele depende muito aí do recipiente, né? Na verdade, o volume não, a forma, né? Que a gente vai descrever eles. Então, o volume, na verdade, é o volume do recipiente que o contém. Então, sempre que a gente for trabalhar com gás, gente, aqui tem tanto pernilongo na minha casa que eu fico doida, eu perco até a concentração. Sempre que a gente vai falar de um gás, a gente precisa levar em consideração que esse gás, ele vai estar no recipiente fechado, porém, nem sempre isolado. As transformações que nós vamos falar, de transformações gasosas, nós vamos falar de 3 delas, onde o gás não vai ficar isolado, tá? Que situações que eu vou colocar o gás não isolado? Eu vou colocar um gás não isolado? Boa noite, Edu. Sempre que eu falar em transformações do tipo iso alguma coisa. Iso é isovolumétrica, isobárica, isotérmica. Nessas situações, todas elas, o gás vai estar dentro de um recipiente, trocando energia térmica com o ambiente. E aí, nesses casos, nós vamos falar de transformações isométricas ou isovolumétricas, isobáricas, tá? Bário é unidade de pressão, então, as transformações isobáricas são aquelas que têm pressão constante, o termo iso significa mesmo, né, igual, e ainda a transformação isotérmica. Então, essas são as transformações onde o recipiente não vai estar isolado.
Depois nós vamos estudar uma situação em particular, onde o gás vai estar isolado, e nessa situação onde o gás vai estar isolado, nós vamos falar de uma transformação chamada de transformação adiabática. Pelo que eu vi com o pessoal do diurno, a professora de Química chegou a falar, pelo menos com o pessoal do diurno, de todas essas transformações, inclusive da adiabática e dos gráficos também. Então, eu vou dar uma retomada aí no assunto. Então, primeiro, estou com gás ideal. O que significa eu estar com gás ideal? Eu vou pegar uma determinada quantidade de gás, vou colocar esse gás no recipiente e vou representar esse gás como lhe sendo bolinhas. Deixa eu abrir aqui os meus slides de termo, só para vocês verem aí mais ou menos uma representação do que está acontecendo com um gás dentro de um recipiente. Eu tenho aqui os slides que estão lá no e-book. Cadê? Calorimetria. E transformações gasosas. Daqui depois eu aproveito e pego os exemplos, tá? Um gás ideal é aquele no qual as colisões entre as partículas do gás, as moléculas do gás, elas são colisões que a gente classifica como colisões elásticas. Então, aqui, ó, eu tenho mais ou menos uma representação de um botijão de gás, tá? Nessa representação, o meu gás aparece como bolinhas em movimento. Quanto maior a temperatura, maior é a agitação dessas bolinhas. E aí a gente observa que essas bolinhas que estão representando aqui o gás, elas sofrem colisões entre elas, tá? E elas sofrem colisões com a parede do recipiente. Então, a primeira coisa que a gente vai considerar é que todas essas colisões que essas bolinhas que representam o gás estão sofrendo são colisões do tipo elásticas. Nós vimos 3 tipos de colisões: elásticas, inelásticas e parcialmente elásticas. Nas 3, havia conservação da quantidade de movimento. Porém, a única colisão que conservava a energia cinética era a colisão perfeitamente elástica. Isso é, quando eu tenho a colisão, a energia cinética ela não é transformada em outra forma de energia. Né? Eu transfiro a energia cinética de um corpo para o outro, mas eu não tenho outra forma de energia envolvida aí na colisão. Então, quando eu idealizo essa situação, eu estou considerando as colisões perfeitamente elásticas. Outra coisa que tem em relação a esses gases, tá? Quando a gente olha para essas representações, para essas bolinhas, nós vamos considerar que elas não estão carregadas eletricamente. Isso quer dizer, a quantidade de cargas elétricas que cada uma dessas bolinhas que estão representando aqui meu gás é nula. Portanto, eu não tenho interação devido a forças elétricas nessas situações. Então, estou idealizando mesmo um gás. Quando eu olho particularmente para cada uma dessas bolinhas aqui que está representando o gás, eu considero a massa individual delas tão pequenininha, que eu passo a desconsiderar a possibilidade dessa bolinha de gás aqui, ó, ter energia potencial do tipo gravitacional. Por quê? Energia potencial gravitacional ela era a tal do mgh. Mas como essa massa aqui, individual, é tão pequenininha, eu vou acabar considerando que individualmente, cada uma dessas partículas de gás não tem energia potencial do tipo gravitacional. Então, eu estou idealizando uma situação, tá? Agora eu vou voltar ali para minha luzinha e vou imaginar o seguinte. Eu coloquei um gás dentro de um recipiente. Portanto, eu sei o volume desse gás. O volume desse gás corresponde ao volume do recipiente. E a forma desse gás corresponde também à forma do recipiente. Tá aí uma diferença do líquido. O formato do líquido depende do recipiente, mas o volume de um líquido não. Então, se eu tenho 1 litro de água numa bacia e coloco numa garrafa, eu continuo tendo 1 litro de água, tanto na bacia quanto na garrafa. A única coisa que muda é o formato, porque a água vai se adaptando ao formato do recipiente. Um gás não. Se eu colocar um gás num recipiente grande, ele ocupa todo o volume do recipiente grande. Mas se eu colocar ele num recipiente pequenininho, ele também vai ocupar todo o volume do recipiente pequeno. Então,
ele consegue se adaptar aí às condições do recipiente. Se eu sei as dimensões do recipiente, eu sei o volume inicial desse gás, que eu vou chamar de volume V1. Outra característica que eu vou pegar do gás. Se eu colocar um termômetro aqui dentro desse gás, então, pego um termômetro, coloco lá dentro, eu consigo descobrir qual é a temperatura inicial deste gás também. Esse gás, ele está em movimento. Aqui na minha figura é um congelado, né? Mas o que acontece? Está paradinho. Mas é verdade, eles estão todos se movimentando. Esse gás está colidindo com as paredes do recipiente e eles estão aplicando forças na parede desse recipiente. E aí surge uma grandeza física para nós, onde a gente consegue relacionar a força com a área na qual essa força está sendo aplicada. E essa grandeza física é a grandeza que nós chamamos de pressão. Então, para um gás, eu vou falar das seguintes grandezas físicas por enquanto: volume, temperatura e pressão. Depois eu vou relacionar essa pressão à velocidade de partículas, eu vou relacionar temperatura com energia cinética, eu vou relacionar com outras grandezas físicas que a gente conhece. Então, sempre que eu vou trabalhar com um gás, por enquanto, eu estou apenas olhando essas grandezas: pressão, volume e temperatura. E esse gás está sempre confinado aí em um recipiente, tá bom? Boa noite, Vitor. Eu não sei se a professora de química falou exatamente dessas transformações. Talvez vocês não lembrem, tá? Se ela tenha falado ou não, mas eu vou falar para vocês novamente dessas transformações e de todos os gráficos. Não se preocupa, tá, Diego? Eu vou acabar repetindo caso a professora de química tenha falado. Eu vou começar com a primeira transformação, que é a transformação chamada de transformação isométrica, também conhecida como isovolumétrica e também conhecida como isocórica. Então, aí, ó, 3 possibilidades de nomes para essas transformações. Que na aula de química, a professora de química deu um nome para essa transformação associado a um cientista, né? Então, a lei do fulano de tal. Eu nunca lembro quem é a lei de Charles, quem é a lei de Mariotti, quem é a lei do Gay-Lussac, nunca lembro aí o nome das leis. Eu vou sempre pelo nome da transformação gasosa. Então, eu estou indo para uma transformação gasosa, onde eu vou realizar trocas de energia térmica com o ambiente, mas fazendo com que o volume desse gás não se altere. Para que o volume do gás não se altere, eu vou fazer algumas considerações bem específicas. Então, ó, começo colocando o gás dentro de um recipiente, pode ser um recipiente cilíndrico, e a tampa desse recipiente aqui eu vou chamar de êmbolo. É parecido com uma seringa de injeção, tá? A seringa de injeção, ela tem um compartimento onde sai a agulha, né, da seringa de injeção, e tem uma parte móvel que a gente puxa para cima ou para baixo à medida que a gente quer colocar o líquido aí dentro da seringa. E essa peça, né, que a gente puxa para cima e para baixo da seringa é uma espécie de um êmbolo. Então, eu vou pegar a primeira situação onde esse êmbolo ele vai estar fixo. O que significa estar fixo? Eu não deixo esse êmbolo se movimentar, tá? Aí, o meu ambiente todinho fechado. O êmbolo não pode subir e nem descer. Dentro desse recipiente, eu coloquei uma certa quantidade de gás, e essa quantidade de gás eu posso dizer que eu tenho aí um número de mols. Né? Já ouviram falar em número de mols? Como massa do gás dividido pela massa molar. A professora de química acho que definiu aí mols para vocês. Então, eu coloquei uma quantidade de mols aqui dentro do recipiente. E eu sei o volume desse gás, porque é o volume do recipiente. Com um termômetro, eu sei a temperatura inicial desse gás. Então, sempre eu estou colocando aqui um termômetro para saber a temperatura inicial. E eu sei que esse gás exerce uma pressão inicial P1 na parede do recipiente. O sistema não está isolado, então eu vou fazer com que esse gás receba energia térmica. Ele recebe calor. E aí nós vimos uma expressão
que diz que toda vez que eu forneço energia térmica para um corpo, essa energia térmica produz uma variação de temperatura. A gente sabe, ó, que ΔQ é mc delta T. Como eu tenho um gás e eu vou aquecer esse gás, resfriar esse gás, eu vou aquecer e resfriar ele de tal forma que ele não vai mais mudar de estado físico. Ele continua no estado físico gasoso, embora esteja fornecendo energia térmica para ele, tá? Então, eu sei que quando eu forneço calor, tem modificação na temperatura. Então, se eu aqueço esse gás, uma das coisas que a gente sabe que vai acontecer é que aquecendo ele, ele vai ter agora uma temperatura maior. Lembrando, ó, o meu êmbolo, ele não se movimenta, tá? Ele não pode ir nem para cima e nem para baixo. Se meu êmbolo não se movimenta, isso significa que eu forneci energia, eu esperava um novo volume, que eu chamaria de V2, mas esse volume, essa variação de volume não ocorreu. Nossa, mas quando você aquece, tem dilatação do recipiente. Sim, tem dilatação do recipiente. Mas aqui eu estou desprezando a dilatação do recipiente, tá? Estou considerando que essa dilatação do recipiente é tão pequenininha, que praticamente eu não vou considerar ela na minha situação. Então, não posso falar que o recipiente dilatou, portanto, o gás passou a ocupar um novo volume devido à dilatação do recipiente. Então, isso eu não vou afirmar. Então, como se o recipiente não tivesse sofrendo variação do volume. A dilatação do recipiente, para mim, aqui é zero. Então, eu sei que quando eu forneço calor, eu vou ter uma temperatura nova, que eu vou chamar de T2, que é maior do que a temperatura que eu tinha inicialmente para esse gás, que eu chamei de temperatura T1. Se a temperatura aumentou, isso significa que essas partículas estão mais agitadas aqui dentro. Se elas estão mais agitadas, isso significa que elas vão colidir mais vezes com a parede do recipiente e elas vão, portanto, ao colidir mais, exercer mais pressão, elas querem se afastar essas partículas, elas estão muito agitadas, o gás quer expandir, ele não consegue, ele começa a empurrar as paredes do recipiente. Portanto, eu tenho um aumento de pressão. Quem tem panela de pressão em casa, sabe que a panela de pressão nada mais é do que um recipiente onde a gente coloca o alimento, às vezes a gente coloca um feijãozinho lá para cozinhar, né? Põe água e acende a chama do fogão. O que acontece nessa situação? Isso tudo está fechado. E aí eu começo a ter essa água aqui se transformando em vapor, e além disso eu tenho ar aqui dentro, que ao receber energia térmica, começa a variar o seu volume. Ao variar a temperatura, sofre dilatação. Ele tenta expandir. Nessa de tentar expandir, ele começa a empurrar as paredes do recipiente da panela. Ele não consegue empurrar a panela para fora, esse gás. Mas ele consegue empurrar um pininho que tem aqui na panela para cima. E aí esse pininho até gira, né, na panela de pressão, para que o gás que esteja aí dentro consiga ser liberado. Se esse pininho não subir, cabum, a panela explode, né? Eu tenho uma explosão devido ao aumento da pressão interna nessa panela, que fica aí muito superior à pressão externa. Tem uma explosão de panela de pressão, que não é nada legal, na minha opinião, tá? Então, nessa situação, o que a gente observa? Se o volume for constante, quando eu forneço calor, temperatura aumenta, pressão aumenta. Se ao invés de fornecer calor, eu tivesse retirado calor, tá? Então, se ao invés de fornecer, eu retirasse calor. Se eu retirar calor, a temperatura diminui. Então, a temperatura T2 passaria a ser menor do que T1. Consequência disso, a pressão também diminui, porque o gás contrai. Então, a pressão 2 passaria a ser também menor do que a pressão 1. Então, existe uma relação de proporção entre pressão e temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a pressão. Diminuindo a temperatura, diminui a pressão. Mas para aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura, eu preciso trocar energia térmica com o meio externo. Eu vou colocar aqui no cantinho, ó, que pressão e temperatura são proporcionais, e para representar que elas são proporcionais, eu vou usar o símbolo alfa. Então, isso aqui, ó, para dizer que uma é proporcional
a outra. Bom, depois eu escrevo lá a equação, né? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que a professora de Química escreveu para vocês. Agora eu preciso de 3 gráficos. Tá? Por que eu preciso de gráficos? Porque em física, os gráficos têm algumas representações para nós, né? Inclinação de reta pode ser uma grandeza física, a área de um gráfico pode ser uma grandeza física. Então, eu vou fazer gráficos de pressão por volume, vou fazer gráficos de pressão por temperatura e vou fazer gráficos de volume por temperatura. Então, esses são os 3 gráficos que eu vou fazer com vocês, tá? Lembrando, eu estou numa transformação do tipo isométrica. Isométrica é volume constante. Só um minutinho, gente, que eu vou desligar aqui o microfone. Voltando aqui. Pronto. Precisei desligar aqui só para dar um recadinho. Então, gráfico de pressão por volume. A transformação é isovolumétrica. Olhem como vai ficar o meu gráfico. Ele vai ficar numa retinha aqui, ó, na vertical. Por que uma retinha na vertical? Isso significa que quando eu estou com o gás numa pressão P1, o volume desse gás vale V1. Quando esse gás está numa pressão P2, o volume desse gás vale V2. Mas se a transformação é isovolumétrica, o volume não mudou, então o volume 1 e o volume 2 têm o mesmo valor numérico. Nos nossos gráficos vão aparecer setinhas, tá? Indicando que, embora o volume ficou constante, a pressão pode ter ido de P1 para P2, ou a pressão pode ter ido de P2 para P1. Isso vai depender do que aconteceu com a temperatura. Então, essas setinhas vão indicar para mim se a pressão aumenta ou se a pressão diminui com volume constante. E aí depois a gente vai analisar gráficos que são ciclos de motores e assim por diante. O segundo gráfico, vou desligar aqui só um minutinho de novo. Voltando. Então, o segundo gráfico que eu vou ter de pressão por temperatura, ele vai ficar deste jeito aqui, ó. Uma reta crescente. Por que uma reta crescente? Porque para uma temperatura T1, o meu gás vai ter uma pressão P1, e para uma temperatura T2, o meu gás vai ter uma pressão diferente, uma pressão P2. E aí eu também vou pôr setinhas, indicando, olha, a temperatura aumentou de T1 para T2, e quando a temperatura aumentou de T1 para T2, a pressão foi de P1 para P2. A pressão aumentou. Então, meu gráfico vai estar no sentido horário. Aí eu posso ter também uma diminuição de temperatura, e quando ocorre a diminuição de temperatura, ocorre a diminuição da pressão. Tá? Então, voltar no sentido anti-horário, se for um gráfico de um ciclo de um motor. O último gráfico que eu vou ter de volume e temperatura, ele seria uma reta paralela ao eixo do T, uma reta aqui na horizontal. Por quê? Para uma temperatura T1, o volume desse gráfico seria V1. Para uma temperatura T2, o volume desse gráfico seria V2, mas como a transformação é isovolumétrica, o volume não mudou. E aí, de novo, eu posso indicar que a temperatura foi de T1 para T2, com volume constante, ou ainda que a temperatura foi de T2 para T1, com volume constante. Então, eu tenho aí essas possibilidades para esses gráficos. Vou dar aí um tempinho para vocês tirarem print, enquanto isso eu vou dar uma olhadinha aqui na minha mesa para achar o diário do 4º bimestre. Gente, 4º bimestre já, olha que coisa, né? É o último diário de 2021 com vocês. Daqui a pouquinho eu faço a chamada. Hoje é uma aula só, passa muito rápido. Vou subir aqui minha tela. Se Deus quiser, último na quarentena. Nossa, não vejo a hora disso aí acabar, viu? Eu estava vendo até o jornal agora, antes da aula começar, e eles estavam falando já da liberação
do uso de máscaras em locais abertos, né? Ultimamente eu vejo o pessoal já sem máscara em tudo quanto é canto, mas em lugar aberto é muito bom não precisar usar máscara. Lugar fechado a gente ainda mantém, mas lugar aberto, mais arejado, ficar de máscara é bem complicado. Então, vamos lá. Vou para outra transformação, tá? Então, falei da transformação isométrica. Agora eu vou falar da transformação isobárica. Vitor, infelizmente algumas pessoas não usam. Eu ainda uso, mas às vezes eu quero sair para caminhar e eu caminho aqui no bairro e as ruas daqui são bem vazias. E sair para caminhar em rua vazia usando máscara é bem difícil, viu? Aí a gente tira a máscara, né? Mas o certo era não tirar. É isso que eles estão querendo liberar, né? Que as pessoas não precisem usar a máscara se elas estiverem em ambientes que não tenham aglomeração e que sejam abertos. Essa é a ideia, né? Ambientes abertos sem aglomeração. Senão daqui a pouco o povo vai encher o estádio de futebol lá para um jogo, todo mundo sem máscara só porque é aberto. Vai ficar todo mundo aglomerado lá, não adianta nada, né? Também acho que vai dar ruim. Mas andar aí por ruas desertas sem máscara, eu acho que não tem problema. Então, vamos falar agora um pouquinho da transformação isobárica. O que significa isobárica? Pressão constante, tá? Falei do volume constante, agora vou falar de pressão constante. Para a pressão ser constante, eu preciso que esse êmbolo aqui não esteja fixo. Esse êmbolo vai estar solto. Nossa, mas se ele estiver solto, ele cai. Não, ele não cai, porque o gás que está lá dentro, ele tem uma pressão que se iguala aí à pressão atmosférica, então ele não vai cair, tá bom? Lembrando que se aqui dentro eu tenho um gás, esse gás tem um volume inicial que eu vou chamar de V1, ele tem uma temperatura inicial que eu vou chamar de T1, e ele exerce uma pressão nas paredes do recipiente que eu vou chamar de P1. Esse é o estado inicial do meu gás. O volume do recipiente é o volume do gás, a temperatura eu sei porque eu coloquei um termômetro, e eu sei que esse gás está tentando empurrar a parede do recipiente, então ele exerce pressão aí dentro. Lembrando que eu deixo esse gás trocar energia térmica com o ambiente, ele não está isolado. Vamos supor que eu forneça energia térmica, eu forneço calor. Quando a gente fornece calor, o que a gente observa que acontece nessa situação? Como o êmbolo está solto, ele pode deslizar. Ao aquecer, esse êmbolo vai subir. Nossa, essa minha luzinha aqui, ela fica mudando a figura. Então, ó, vou imaginar que o meu êmbolo subiu. Forneci calor. Quando eu forneço calor, a temperatura aumenta, certo? A temperatura aumentando, aumenta a pressão. Poxa, mas você está falando numa transformação isobárica, né? Isobárica não tem aumento de pressão. Para não ter aumento de pressão, o gás precisa empurrar esse êmbolo para cima, tá? O que significa que esse êmbolo vai se deslocar. A força que está fazendo ele se deslocar é uma força que o gás está aplicando. E toda vez que eu tenho uma força produzindo um deslocamento, em física a gente diz que tem um trabalho sendo realizado, tá? Então, eu sei que o gás expande nessa situação. Se o gás expande, uma coisa a gente já sabe, que ele passa a ter um novo volume. O volume 2 passa a ser maior do que o volume 1. Mas, Glaucia, você forneceu calor. E se eu tivesse retirado calor? Se eu tivesse retirado calor, eu sei que se eu retirar calor, a temperatura baixa. Se a temperatura baixa, o que acontece com esse êmbolo? Esse êmbolo desce. Porque a temperatura mais baixa, esse gás vai exercer uma pressão menor. Ah, mas se a pressão diminuiu, o êmbolo vai descer. Quando o êmbolo desce, ele me garante que a pressão permaneça constante. Então, para eu ter pressão constante, gente, esse êmbolo precisa se movimentar.
tá? Se ele não se movimentar, a pressão não vai permanecer constante. Ah, mas ele pode se movimentar de qualquer jeito? Não, ele vai se movimentar numa proporção entre temperatura e volume. À medida que eu elevo a temperatura, o volume vai aumentando proporcionalmente a essa elevação de temperatura. Então, eu sei que eu forneci calor, a temperatura aumentou, porque eu esquentei. Se eu retirasse calor, a temperatura diminuía. O gás expandiu, porque o êmbolo foi empurrado para cima, o volume aumentou. O fato do gás ter expandido garante que a pressão continua a mesma. Tá? E aqui eu vou montar uma outra relação de proporção, que é com volume e temperatura. Então, volume é proporcional à temperatura. Lembrando que eu estou usando o símbolo alfa para dizer dessa proporcionalidade. Aumentou o T, aumentou o V. Se eu dobrar a temperatura, dobro o volume. Se eu reduzir a temperatura a 1/4, o volume se reduz a 1/4. Agora eu preciso dos gráficos. Quais gráficos? Os mesmos lá de cima, ó. Pressão por volume, pressão por temperatura e volume por temperatura, tá? Eu vou fazer 3 gráficos. Tem algumas pessoas copiando, então eu vou começar a chamada rapidinho, e aí vocês vão colocando o S para mim no chat, bem rapidinho. Adriel, se tiver por aí, põe um S no chat. Ayrton, Alexandre, Arthur. Ai, sala errada? Sala errada. Obrigada, Harika. Sala totalmente errada. Laia, cadê o diário de vocês do quarto do mestre, gente? Que eu não estou com ele aqui. Deixa eu voltar. Eu não estou com o diário de quarto do mestre de vocês. Que coisa! Não achei ele aqui. Daqui a pouquinho eu acho. Deixa eu dar o do terceiro bimestre mesmo, depois eu volto. Vamos lá. Alisson. Desculpa. Alisson tá aí. Breno. Agora eu tô notando certo, né? Breno. Bruno. Breno tá aí. Bruno. Caio Damasceno. Caio Gonçalves. Kaique. Tá aí. Diego. Eduardo. Oi, Diego. Eduardo. Salve, Eduardo. Evelyn. Gabriel Luz. Gabriel Machado. Luz tá aí, Machado. Gabriel Mendes. Giovana. A Giovana Marques e a Giovana Nicole. A Nicole tá aí. Giovanni. Gustavo. Elô. Elô. João Henrique. Boa noite, professora. Boa noite, João. João Pedro Carvalho. João Vitor Macedo. Presente. Ok. João Vitor Santos. João Vitor Lima. Júlia. A Gabriela. Ok. Júlia Viana. Ela não. Laura Beatriz. Lucas Pereira. Luiz Guilherme. Presente. Matheus. O Matheus Estevam. Matheus Henrique. Nicolas Félix. O Nicolas Ferreira. Pedro. Pedrinho tá aí. Oi, Pedrinho. Harika. Salve, Harika. Rian. Vitor. Também tá aí. E a Vitória. Cadê a Vicky? Não? Pessoal, são 7h41. Eu vou ter que encerrar a aula por aqui. Na próxima aula, Harika, você me lembra que eu parei nos gráficos da transformação isobárica, por gentileza? Eu pus presença para você, viu, Vitor?
tá? Por gentileza, me lembra que eu parei aqui nesses gráficos. Nossa próxima aula é na quarta-feira da semana que vem, pessoal, porque segunda-feira é emenda de feriado. Temos feriado de Nossa Senhora Aparecida.